oi, muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso novo quadro aqui no canal do YouTube, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e que a gente juntos vai conseguir ajudar muitas outras pessoas. Eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar a dinâmica desse quadro, onde eu vou estar respondendo algumas perguntas de vocês que vocês me enviaram e também compartilhando com vocês as minhas experiências, algumas outras dicas e informações que eu acredito que pode ser útil pra vocês e que também são frequentes, que vocês me mandam tanto na caixinha de perguntas quanto no direct também. Vou explicar também pra vocês como que vai funcionar a dinâmica do quadro. Eu vou abrir caixinha de pergunta lá no meu Instagram, então se você não me segue, vai lá me seguir, @caros_mediunr, onde nessa caixinha de pergunta vocês podem me mandar dúvidas, curiosidades, relatos, temas para os próximos vídeos que vocês iriam de ver por aqui. E a galera que também já está aqui em Rosário ou está na Argentina, gente, por favor, a participação de vocês também é mega importante para vocês trazer outras perspectivas, outras experiências, outras visões de mundo e possibilidades. Não pensem que perguntas são óbvias, perguntas são bobas, nada é óbvio, gente. Quanto mais informação a gente conseguir levar para as pessoas, melhor vai ser, porque aí as pessoas conseguem se preparar para diversas possibilidades. Não é que são verdades absolutas, mas quanto mais você souber de informações, de possibilidades do que pode vir a acontecer, mais preparado você vai estar e menos dificuldade pode ser que você tenha. Pode ser que você tenha. Cada experiência é única, cada pessoa vai viver de uma forma, vai sentir de uma forma. Então não esqueçam, mandem dúvidas, temas, curiosidades, relatos. Ai, Carol, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, eu acho mega importante que seja tratado sobre determinado tema, que falem sobre isso, acho que seria legal, porque me passou e eu não tinha informação, e por não ter informação eu acabei me prejudicando em tal coisa, ou acabei gastando tal coisa, ou perdi tal oportunidade. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa, ou é uma dúvida que uma outra pessoa nem sequer tinha imaginado e que poderia ter ajudado nessa trajetória a ter evitado algum problema maior. Dependendo do BO, pesa muito no bolso, e para uma pessoa que tem a renda limitada, isso pode ser decisivo. E esse é um quadro exclusivo aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, vai lá se inscrever. Também ative o sininho para você não perder nenhuma publicação, porque assim que eu subir algum vídeo, você vai ser notificado. E, gente, não esqueçam de curtir, de compartilhar e também de comentar. Compartilha também para pessoas que você acredita que vai ser útil, para aquele colega, aquele amigo, aquele conhecido, aquele familiar, que você sabe que tem um sonho de cursar medicina e que acha que se não passar no Brasil, vai ter que escolher algum outro curso e vai ter que tentar outra coisa. É possível cursar medicina fora do Brasil. E agora eu vou responder as perguntas de vocês. Quando eu decidi ir pra Argentina e por que eu escolhi a UNR? Meu primeiro contato de tem possibilidade de brasileiros cursar medicina na Argentina foi no meu ensino médio, onde um professor de química no meu primeiro ano tinha comentado sobre isso comigo. E aí eu lembro que eu até cheguei a pesquisar e eu fui na página da UBA, em Buenos Aires, e copiei e colei, porque eu não tinha conhecimento de espanhol. Copiei e colei as informações que tinha, joguei no Google Tradutor. E aí eu lembro que as datas conciliavam muito com o Enem. E como eu não era tão fã do espanhol, eu sempre dei preferência pro inglês, que eu já tinha feito o curso, já tinha tido contato. Eu falei assim, bom, vou focar então no Enem, né? Porque aí eu já tô aqui, já é o meu idioma que eu falo e tal. Fui. Aí quando chegou no terceiro ano, eu lembro que um professor de geografia deu uma folha pra gente com a imagem da América do Sul. Tem na Argentina 3 corações. La Plata, pela UNLP, em Buenos Aires, a UBA, e coloquei em Rosário a UNR. E quando eu cheguei em casa, eu colei na minha parede. Anos e anos depois, quando foi em 2023, eu encontrei uma assessoria, eu sou assessorada, eu vim assessorada. Eu não tinha ChatGPT, então a minha fonte de esclarecer dúvida, de ter informações, era com assessoria e pelo Google. Eu tinha comentado com ela que, olha, eu conheço essas 3 e tal, e aí foi perguntando sobre. Eu fiquei em dúvida entre a UB e a UNR, comecei a perguntar como é que funciona o método de ingresso, o funcionamento da faculdade, ou seja, a metodologia, o custo de vida, como que é a cidade. E ela mencionou pra mim dessa questão do CBC, e na UBA, se eu não me engano, eram 2, pelo menos na minha época, eram 2 momentos que você podia ingressar. Era no início e no meio do ano. E que aí tinha um CBC, tinha uma duração de 6 meses, às vezes um ano e meio. E que se eu não aprovasse, eu teria que recursar novamente para depois cursar a faculdade. Então é um método de ingresso. Ela mencionou também do custo de vida. E aí quando ela foi falar de Rosário, aí eu já fui me identificando muito mais. Porque ela mencionou que não tem processo de ingresso, você já entra direto no cursado de medicina. Ela mencionou que, embora Rosário seja a terceira maior cidade da Argentina, porque é Buenos Aires, Córdoba e Rosário, é uma cidade com características de um interior. Isso reflete no custo de vida, que era bem mais baixo do que Buenos Aires. Isso me chamou atenção. Eu falei assim, bom, me interessa bastante custo de vida, as características aí da cidade e principalmente o método de ingresso da faculdade. Então, foi um fator decisivo pra mim, que eu coloquei ele na balança e falei assim, não, realmente eu prefiro já ingressar na faculdade. Eu procurei a metodologia da UNR, que era PBL, e o da UBA era mesclado, era o PBL com o método tradicional argentino. E aí eu decidi a UNR e graças a Deus estamos indo bem. Próxima pergunta. O processo de preparação para medicina na Argentina. Assim que eu falei, realmente, pelo visto, não vou conseguir ingressar em nenhuma faculdade no Brasil, vou focar na Argentina. E aí eu entrei com os documentos
E como na época eu trabalhava, então a maioria das vezes eu fazia no meu horário de almoço ou quando eu saía do serviço. Então era sempre muito corrido. Esse foi um grande diferencial e a importância de ter assessoria, exatamente porque, igual eu mencionei pra vocês, eu não tinha esse dinheiro, essa disposição financeira de poder falar, nossa, eu esqueci tal documento já estando aqui na Argentina, ter que voltar pro Brasil e depois voltar pra Argentina de novo. Não. Então era tudo ou nada, era 880. Então isso foi muito importante porque aí eu já chegava e falava assim, como é que tem que ser? Tirava a foto e falava, é assim? Porque a hora que eu falava assim, exatamente assim, se o carimbo tá no lugar certo, se ele tá tampando alguma palavra ou alguma letra, você vai dar algum BO, que aí eu já resolvi ali. Porque a maioria, por exemplo, pra mim, eu era de uma cidade muito pequenininha, a maioria das coisas eu tinha que fazer em estados vizinhos. Então eu tinha que viajar. É muito importante pra mim exatamente pra eu poder fazer as coisas certas e ter segurança naquilo que eu tava fazendo. E eu perguntava muito, perguntava muito. Então eu também já comecei o espanhol. O meu plano já estava incluso o idioma, o curso de idioma. Então eu já comecei com o curso. Já também tentei incrementar aquilo ali no meu dia a dia. Eu trabalhava em uma loja de roupas, tanto feminina quanto masculina, e também de acessórios. Então eu buscava, às vezes, simular que eu estava atendendo alguém em espanhol, falar qual que era as cores, qual que era a roupa, simulava cenários e falava sozinha. E também tinha uma querida lá, que ela era do Paraguai, se eu não me engano, que ela também falava Guarani. Como é uma cidade pequena, várias pessoas souberam, né, que eu vim pra Argentina. E aí eu lembro que ela falou, nossa, eu posso te ajudar, a gente pode ir conversando em espanhol. E eu fiquei muito nervosa. E eu mesma colocava travas em mim, e isso me custou muito, mas a iniciativa dela foi muito boa. Eu tentava ao máximo falar, e aí eu anotava as coisas que eu via que, poxa, me falta alguma conjugação verbal, me falta como é que fala, sei lá, camisa em espanhol, eu anotava, porque a hora que eu chegava em casa, a parte do estudar, o que eu tinha que estudar, eu também estudava essas anotações que eu fui fazendo no decorrer do meu dia. Eu tentava otimizar porque eu tinha muito pouco tempo, ainda mais porque era final do ano, e tipo, trabalhar em comércio no final do ano, você fica muito mais tempo trabalhando do que em casa. Então eu tentava otimizar o máximo possível, e foi meu foco, ver as documentações, ver o espanhol, porque eu queria vir pra cá pelo menos sabendo o básico pra eu saber me comunicar, por questão de sobrevivência mesmo. E fui vendo, tipo, moradia, porque os meus pais também, a gente falou, não, você tem que ir com um lugar pra você ficar. E como eu vim, se eu vim de avião, se eu vim de ônibus, e como que foi, né, por exemplo, na questão das migrações. Eu vim de avião, meu pai até queria me trazer de carro, só que eu tinha pra mim que eu precisava, porque era uma mudança, gente, que eu ia fazer muito grande. Pra mim, era uma mudança muito grande. Era a primeira vez que eu ia estar viajando tudo sozinha, pra outro país, então eu falei assim, cara, eu preciso fazer esse processo aqui, do Brasil pra Argentina, ou seja, do meu idioma pro idioma novo, do que eu aprender desde o idioma novo até o meu, entende? Então eu peguei e falei assim, não, eu quero ir de ônibus pra eu ter uma noção de como que funciona o aeroporto, o que é, o que não é e tal. Porque na hora do vamos ver na volta, eu já sei mais ou menos como é que funciona. Aí meu pai, não, então a gente sim ou sim tem que ter um lugar pra você ficar, porque isso vai me tranquilizar e saber que você já tem um lugar, que você chegou e tá em tal lugar. Aí a gente começou a ver apartamento e tudo mais. Eu vim de avião, eu peguei em São Paulo, e de São Paulo eu escolhi vir direto pra Rosário. Eu não queria fazer parada, nada. Paguei mais caro, mas eu vim direto pra Rosário. Como eu vim assessorada, eles pediram pra eu preencher um formulário mencionando como que eu ia vir. Se eu ia vir de carro, se eu ia vir de ônibus, se eu ia vir de avião. Sendo de avião, eu tinha que informar, eu tô indo no voo tal, chega a tal horas em tal aeroporto. E aí tinha uma pessoa lá pra me receber. E aí onde eu ia ficar também era uma informação que eles pediram, porque aí do aeroporto eles já me deixavam pra onde eu ia, que no caso era esse apartamento que eu tinha alugado desde o Brasil. Eu não fiz a viagem totalmente sozinha, porque a assessoria, eles fazem um grupo no WhatsApp dos assessorados daquele ano. E aí também separa por lugares, né? Porque eles assessoram para várias cidades aqui do país. E aí o da nossa de Rosário, mesmo que você vá para alguma particular, a gente tinha a específico de Rosário. E eu lembro que um rapaz, ele tinha mandado mensagem falando, gente, eu vou viajar daqui a tanto tempo, esse tipo de, sei lá, de perfume, essa quantidade de ml pode, não sei o que tem. E aí, nisso, conversa vai, conversa bem, respondendo, auxiliando ali, porque era todo mundo ali novo, sem entender, tipo assim, nova situação, sabe? E aí eu lembro que a gente chegou a conversar e falando assim, poxa, estamos no mesmo voo. E a gente era do mesmo estado de Minas Gerais. Aí, não, vamos ver se a gente se encontra lá e tal. E nos encontramos lá no aeroporto. Passamos de imigrações ali, eles faziam algumas perguntas. Foi basicamente isso, o meu processo de chegada aqui no país. Agora, outra pergunta de vocês é mais referente à faculdade. Como que funciona para estudar medicina na Argentina? Aqui tem faculdade pública e tem privada, de medicina e de outras faculdades também. Então aí já entra o mito. Aqui na Argentina não tem só faculdade de medicina, tem de engenharias, as diversas engenharias, psicologia, odonto, enfermagem, fono. A few moments later. Continuando nas perguntas de vocês me perguntaram como que funciona para estudar medicina na Argentina. Gente, aqui tem a faculdade de medicina, tanto pública quanto as particulares. Eu, Carol, eu estudo na UNR, que é a faculdade pública. E, bom, referente aos documentos da UNR e sobre a matrícula, um dos principais documentos da UNR é o certificado de conclusão do ensino médio, o seu histórico escolar e também
Que é um tema mega importante, que é o seu certificado de espanhol, que é o de nivelamento, que eu vou explicar posteriormente como funciona. Ele é uma documentação obrigatória, sim ou sim, que tu tem que entregar na faculdade. Se você não é hispanohablante de fábrica, ou seja, se você já não nasceu falando espanhol, você precisa entregar. Então, tem uma publicação lá no meu Instagram, mencionando sobre as 2 principais provas que são procuradas aqui, como é que funciona, a faixa de preço, mas qualquer dúvida também, vão lá, deixa nos comentários. As inscrições acontecem em outubro, só no final do ano, não tem 2 inscrições, ali em outubro você consegue fazer de forma virtual. E a matrícula, normalmente é ali entre novembro e fevereiro, tem as datas específicas, onde é como se você marcou um turno ali, e aí você tem que sim ou sim ir lá e apresentar suas documentações de forma presencial, as documentações validadas para você entregar. A característica da UNR é que o certificado de espanhol não é obrigatório que você o entregue no ato da matrícula. Eles te dão um determinado prazo. Isso significa que eu posso deixar o espanhol lá por último? Não. O espanhol é fundamental, não só como uma documentação obrigatória, como também para vocês se comunicar aqui no país e também na faculdade. É necessário tanto extra como intra-faculdade, porque as aulas são dadas em espanhol, os documentos são em espanhol. Na hora que você vai assinar algum contrato de apartamento, de alguma coisa, é em espanhol. Então, estudem. A partir do momento que vocês falaram, vou cursar medicina na Argentina, estudem, ou qualquer outro lugar hispanohablante, mas principalmente aqui, que a documentação é obrigatória, estudem sim ou sim o espanhol. Outro detalhe, é muito diferente o espanhol castelhano, que é o falado aqui, do que o outro espanhol, que é o que a gente normalmente estuda, que é o espanhol standard, né, que é o padrão. Não foquem, eu tenho que chegar lá falando espanhol castelhano, foquem em aprender a falar o espanhol, para a prova principalmente, e também para se comunicar. Depois, com o tempo, você vai pegando as palavras específicas daqui, o jeitinho de falar. Não foca tanto na fluência, foque na missão, no objetivo, na meta da língua, que é a comunicação. Sobre o espanhol, me perguntaram aqui, você já foi sabendo ou aprendeu aí? Agora, me preparando para vir para cá, eu tinha um curso de idioma em que eu tinha acesso à plataforma, a questões, eu tinha aula com professores e também tinha ali um grupo desses alunos dessa turma. Quando eu cheguei aqui em Rosário, eu tive essas aulas presencial e também focando e destinando para a prova que eu tinha escolhido. Quando eu cheguei aqui, além de ter essas aulas presenciais, eu também saía, simulava, sei lá, que eu tava em algum filme e começava a falar sozinha na rua, como se eu estivesse descrevendo, tipo, oi gente, hoje eu tô aqui, não sei o que, isso tudo em espanhol. E aí eu anotava, não lembro como é que conjuga o verbo caminhar. Aí eu chegava em casa, eu estudava. Também me foi perguntado sobre a prova do Ciel, se foi tranquila. Eu não fiz a prova do Ciel, eu fiz o Ducle, eu fiz o primeiro Ducle quando eu cheguei, próximo de quando eu cheguei, não aprovei. Vou fazer a segunda tentativa. Eu cheguei a pesquisar sobre Ciel, até tem, nessa publicação que eu mencionei pra vocês, que tem disponível lá no meu Instagram, eu deixei pra vocês uma dica de um canal que quando eu tava buscando se eu ia fazer o Ciel ou se eu ia tentar o Ducle de novo, eu cheguei, encontrei e me indicaram, né, no caso, me indicaram esse canal e eu compartilhei lá pra vocês, deixei todas as informações, que pode ser que ajude vocês. E o Ducle, ele é específico da UNR, então, não, por exemplo, o Ciel, se você fizer o Ciel e falar, não, vou tentar na UBA, dependendo da nota que você consegue utilizar o seu certificado e validar ele lá na UBA. Agora, da UNR, não. Se você fez o Ducle, porque só vai servir para o UNR, você não vai conseguir utilizar o Ducle lá na UBA, por exemplo. Pode ser, eu já ouvi um caso de uma amiga minha que ela estudava aqui na UNR, ela fez crescimento aqui na UNR e depois ela mudou para o Paraguai. E lá ela falou que conseguiu validar o Ducle dela. Informo, por via das dúvidas, pode ser que seja uma informação importante aí pra alguém. Ela conseguiu, ela mesma falou isso, falou assim, eu consegui validar aqui e tal, e deu bom. Se ele, eu não tenho ideia se na hora do vamos ver ali, se ele realmente é tranquilo, se não, porque eu fiz Ducle, mas tem gente que realmente prefere o Ciel, ele é um pouquinho mais caro que o Ducle, ou pelo menos até quando eu cheguei a pesquisar ele era mais ainda caro que o Ducle, mas tem muita gente que prefere por fatores de, tipo, se você reprovar, sei lá, a prova escrita do Ciel, você pode só fazer a prova escrita do Ciel. No Ducle, não. Se você não aprovar a prova escrita do Ducle, tu vai ter que fazer toda a prova de novo. Isso pra muita gente era um fator muito determinante e escolhi o Ciel. Eu realmente preferi o Ducle porque depois que eu já tive a primeira experiência que eu reprovei, eu já mais ou menos tinha uma noção, e aí eu fiz uma análise do que eu poderia fazer melhor e busquei fazer. E outro detalhe também, fica aí uma dica pra vocês, que aconteceu no Ducle, e também acontece direto na faculdade, eu vou usar o nome Corinthians. Eles não te chamam Esporte Clube Corinthians Paulista, numa assistência pra ver se você tá ali presente. Eles te chamam Corinthians Paulista Esporte Clube. Eles te chamam primeiro pelo seu sobrenome, aqui te chama apellido, primeiro pelo seu sobrenome e depois pelo seu nome. Então tem que ficar atento a isso, porque às vezes, como a gente não estamos acostumados a ser chamado primeiro pelo sobrenome para depois o nome, e você receber ausência, porque mesmo que você esteja presente, você não escutou o seu nome, e eles não te deu a presença, te deu a falta,
isso pode comprometer negativamente lá na faculdade. Então fica aí a dica de na hora que for assistência, prestem muito atenção. Agora, referente ao processo de ingresso na UNR e o MIL. Na UNR não tem processo de ingresso, não tem um CBC, não tem alguma prova, não tem um curso. Você entra direto na cursada. A primeira cursada é Crescimento e Desarrocho. Vou explicar posteriormente para vocês o que é e o que significa. O MIL faz parte da grade da faculdade. O MIL não é um processo de ingresso, porque a hora que você está cursando o MIL, você também já está cursando o Crescimento e Desarrocho. O MIL é um módulo introdutório universitário, que é comum a 3 carreiras, que é enfermagem, fonoaudiologia e medicina, que é mais pautado nesses temas mais sociais, como direitos humanos, a história da faculdade, por que agora a faculdade não tem processo de ingresso. E é muito importante, porque muita gente não dá devida atenção pro MIL, mas ele é muito importante. Primeiro que são temas que a faculdade também aborda ao decorrer do cursado, porque a gente também tem, a gente não fica pautado só na parte biofisiológica, a gente também entra em fatores socioculturais. Então, o que ali a gente já tem uma boa noção e que se você não fazer as atividades que requerem MIL, se você não for nas assistências do MIL, ou seja, nas presenças, você pode ser prejudicado no cursado seu da faculdade, por exemplo, em crescimento. Prestem muita atenção ao MIL e principalmente à plataforma, porque eu tenho um amigo que ele sempre foi em todas as aulas do MIL, sempre entregou as tarefas e tudo, e a última atividade que a professora subiu no campus, ele não viu, não entregou e ficou livre e teve que recursar o MIL. E outras pessoas de anos avançados, que eles falaram que nos anos dele, quando chegaram, não teve MIL. No meu ano teve MIL e esse ano teve também. Esse ano de 2025. Eu sou ingressante de 2024. Então, ano passado, 2024 teve, 2025 teve. E 2026 pode ser que tenha, pode ser que não. Se você é de 2026, deixa aqui nos comentários se você teve ou não o MIL e o que você achou e onde que foi. Eu fiz na faculdade de enfermagem, que é ali perto do comedor do centro de saúde. Do centro de saúde não, da área de saúde, que é bem pertinho aqui da faculdade também. A diferença entre UNR e FCM. Por quê? A UNR é a Universidade Nacional de Rosário. Ela é como se fosse a USP. Por quê? A UNR, ela é imensa e ela tem diferentes campos. Então, igual eu mencionei pra vocês, na UNR tem engenharia, arquitetura, psicologia, odonto, enfermagem, fono, tem de tudo. E tem os polos específicos. A faculdade que eu faço de medicina é a FCM. A FCM, a Faculdade de Ciências Médicas, é uma parte da UNR, que é a Universidade Nacional de Rosário. Igualmente é pública, tá? É como se fosse ali a área da galera da medicina. O método PBL, ele é aquele estudo mais ativo, onde tem as tutorias, onde a gente vai debater os temas, conversar, expor os temas, e a gente estuda através de uma unidade problema. Estuda a partir de unidades problemas, que são as famosas UPs, que são casos clínicos, e a gente tem, eu peguei aqui para mostrar para vocês, o nosso caderno do aluno. Vocês podem imprimir, igual eu fiz aqui, preto com branco, ou vocês podem pedir para ser colorido, o que não vai mudar muito, porque normalmente é só essa capa aqui que ela é colorida. E assim, isso aqui é como uma bíblia. Não necessariamente você precisa imprimir, tá? Quem quiser imprimir, imprime. Eu mesma, hoje em dia, já não imprimo. É a sua bíblia porque vai te falar como que funciona para você ficar regular, para você ser colóquio, quais são as bibliografias obrigatórias, quais são as unidades problemas. Já aqui mesmo já tem alguns materiais de estudo que a faculdade disponibiliza, ademais das bibliografias, dos livros que a gente tem que ler. Também às vezes tem aqui no final, ó. Também tem algumas informações. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Unidade, material de estudo, da FCM. Tem todas as informações certinhas aí, ó. E da área, o nome da área tá aqui, ó. Área de crescimento e desarrocho. Aí fala, aí quando você chega aqui, ó, tá vendo que é sobre a unidade 10. Aí você entra, ó, as informações aqui, e aí começa. Ó. Então, tem isso, e aqui no comecinho, se vocês quiserem, eu posso fazer depois um outro vídeo mais detalhado, ó, porque assim tá muito ruim de eu mostrar pra vocês, ó. Aí tem as informações, as páginas certinhas das unidades, do material de estudo, ó. Isso aqui é de vocês mesmos podem escrever, rabiscar do jeito de vocês vão ver como que tá rabiscado o meu, ó. Porque aqui, ó, tá vendo? Aqui já é a unidade de problema, ó, unidade 3, né? Aí fala a ideia, o coisa e qual que é a unidade que a gente vai estudar. Aqui, né? Aqui que fala a unidade que a gente vai estudar, quais são os objetivos, acho que gerais e aqui específicos, e aí tem todas as informações. E isso tem em todos os anos. Esse é o famoso caderno do aluno. O que muitas vezes acontece é, por exemplo, esse aqui é o de 2024. Então, a galera que ingressou
Vamos supor que esse aqui é o de 2025, por ser agora crescimento de Desarucho. A galera que vai ingressar em 2026 normalmente vai em busca do caderno passado, ou seja, desse 2025, para que tenha uma noção. Isso é um tema que eu vou falar posteriormente para vocês, que vocês me mandaram uma pergunta se é ideal estudar o quanto antes e tudo mais, e eu vou compartilhar com vocês a resposta disso, pelo menos na minha opinião, e também um relato que eu presenciei, não só com uma, não só com duas, mas com outras pessoas também. E bom, eu espero que possa estar ajudando e esclarecendo a dúvida de vocês aí. Então você tem que ver como é que funciona a sua metodologia de estudo. Claro, muitas das vezes não tem como fugir, tu tem que ler o caderno do aluno, você tem que ler as bibliografias, porque nas mesas finais muitos professores perguntam de onde que você leu essa informação que você está me falando. Então, é basicamente isso. Eu gosto muito dessa metodologia da faculdade. Falo pra vocês que vocês também me perguntam o que eu acho. Eu gosto. Eles te fazem pensar como um todo, exatamente como uma unidade de problema, um caso clínico no geral. Deixa eu mostrar pra vocês um exemplo aqui, e eu vou falar com vocês qual foi a UP que eu rendi em crescimento. Caso vocês também quiserem ver meus relatos de mesa, também tem disponível aqui no meu canal do YouTube o meu relato de mesa. Então, ali eu busco compartilhar pra vocês dicas, como eu estudei, o que eu fiz na véspera, como é que foi a minha mesa, o meu pós-mesa, minha prévia da mesa. Isso eu busco compartilhar com vocês. Eu rendi crescimento com a UP5. E aí aqui, ó, Maria cursa seu primeiro mês de embaraço, acompanhada com seu esposo, vai ao centro de saúde e ela quer saber se ela pode realizar, o que ela precisa, né, pra realizar uma gravidez saudável. E também pergunta se ela já pode saber o sexo da criança. Então, tá vendo que, tipo assim, é como se realmente fosse um caso clínico que a gente tá recebendo. Então aqui, a gente já vai estudar um monte de coisa. Às vezes, uma das grandes dificuldades da UNR é exatamente essa, porque a gente fica tipo assim, meu Deus, até onde que eu tenho que estudar? A gente não vê tanto esse limite. E aí, nisso, a importância da gente ir para as tutorias, ir para os seminários, para as classes de consulta, porque os professores vão direcionando. Até mesmo no caderno do aluno fala quais são os temas que você tem que estudar, porque ali você vai estudar célula, fecundação, meiose, mitose, que são as divisões celulares. Você vai entrar nessa parte da embriologia, da formação dos órgãos, para você conseguir responder para ela. O que ela precisa para ter uma gravidez saudável, essa característica da faculdade de você conseguir responder que, por quê, como e pra quê. Não sei se eu já repeti, mas é nesse sentido, sabe? De você entender o que é, pra que serve, como que funciona, do que tá composto. E isso é muito bacana. A faculdade, ela é integral. Aqui entra a importância da gente também diferenciar o integral do Brasil e o integral aqui da Argentina. O que acontece? As atividades da faculdade, elas são pautadas no seu grupo da tutoria. Então, se você é do grupo X, normalmente suas atividades vão ser tais em determinados horários. Depende muito do decorrer da semana, a faculdade ela disponibiliza um transparente virtual. E tem também um vídeo sobre isso, tanto lá no meu Instagram, no meu feed, quanto também aqui no meu canal no YouTube, sobre o que é o transparente virtual, o que é o campus virtual, o que é o Silguarani. E qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem. Mandem as dúvidas de vocês, deixem lá nos comentários. O integral no Brasil é você entra às 8 e sai às 18, sai às 20, alguma coisa assim. Aqui não. Aqui depende muito, porque às vezes você tem aula das 8 às 10, porque normalmente as aulas têm 2 horas de duração. Então, às vezes, pode ser das 4 às 18, do meio-dia às 2. E aí, nesse intervalo, você pode falar, não, eu tenho que resolver tal coisa da minha casa, eu vou voltar pra casa pra almoçar, eu vou descansar, eu vou estudar tal coisa, Você pode fazer qualquer outra coisa. Ou, às vezes, você, nesse outro meio tempo, você fala, nossa, tem um seminário optativo, eu vou lá. Então, assim, entra muito, igual eu falei pra vocês, nessa questão da autonomia, de você se conhecer. Assim como tem muita gente que às vezes prefere ir pra casa descansar, às vezes vai resolver alguma coisa de casa. A gente estuda basicamente todo dia, sim. Tanto dentro da faculdade quanto fora. Como funciona os ciclos durante o ano na faculdade e sobre o ano letivo? Referente aos ciclos, eu vou deixar essa imagem aqui. Se vocês querem receber esse planner, vocês podem me enviar mensagem lá no meu Instagram, que eu envio pra vocês. Porque aqui a gente consegue ter uma noção de quais são as áreas que a gente tem pra cursar. Porque aqui na faculdade a gente não estuda por semestre, a gente estuda por áreas. Igual no primeiro ano a gente tem 2 áreas, que é crescimento e desarocho e nutrição. No segundo ano, a gente tem 3 áreas, que é sexualidade, gênero e reprodução, trabalho e tempo livre e ser humano isso meio. Também tem essa questão de que você tem que estar regular numa área para você poder cursar outra. Às vezes você tem que ter aprovado, rendido o final e aprovado esse final para poder dar continuidade a uma outra área. E nesse planner que eu tô mostrando aqui para vocês, vocês conseguem ter essa visão melhor, né, fazendo essa leitura. E no transparente virtual da faculdade, vocês vão ver todas as áreas que são estudadas aí no cursado da UNR, da FCM. Como são as aulas? As atividades. O que a gente chama de aula no Brasil, aqui corresponderia aos seminários. Pode ser optativo, onde você pode optar em ir ou não ir, ou eles são obrigatórios. E aí podem ser obrigatórios 100%, em que você não pode faltar nenhuma vez, ou obrigatórios 75%, onde você pode ter uns 25% de falta. Esses seminários seriam essas aulas em que o professor vai estar ali falando sobre o tema. Isso seria o equivalente ao que a gente tem de aula no Brasil. A dinâmica do seminário vai depender muito de como é o professor, mas a maioria das vezes o professor fala. Quando alguém tem dúvida, levanta a mão e pergunta, o professor responde. Os laboratórios, que diferem do prático por uns meros detalhes. Porque o laboratório, a gente tem de diferentes áreas
E normalmente a gente tem um guia que pode estar no caderno do aluno ou às vezes está disponibilizado no campus, onde são questões e que a gente vai responder ali ao decorrer do laboratório. A dinâmica dos laboratórios também vai depender do docente. Por quê? Tem docente que fala, vamos responder junto. E aí responde tudo junto. Tem docentes que vão falar, bom, eu vou fazer um repasso aqui com vocês, dou um minutinho pra vocês responder a guia e depois a gente corrige junto. Assim como tem docente que vai falar assim, você lê a 1, você me responde a 1. Não, tá errado. Alguém pra falar. Então vai depender muito. Os práticos, ele normalmente está relacionado à anatomia, onde a gente vai ter também uma guia com as imagens, e aí a gente vai lá no Museu de Anatomia com as peças anatômicas, e aí a gente vai ver na imagem onde a gente encontra essa peça, e aí a gente vai resolvendo as propostas, as tarefas ali disponibilizadas. E também vai depender de como é a dinâmica daquele professor. Referente à PPP são as práticas pré-profissionais. E aí também vai depender do cursado que você tá. Tem a PPP em crescimento, tem a PPP em nutrição, tem a PPP em sexualidade, tem agora em trabalho. Referente aos Tacher. Tacher a gente teve mais ali no primeiro ano, principalmente a nutrição, que aí tinha Tacher de química, de biofísica. E assim, sinceramente, é basicamente, na minha opinião, é muito semelhante a um laboratório. E aí tá mais vinculado essa parte de biofísica, de química. As tutorias seria esse momento que a gente tem um tutor. Pode ter algumas pessoas que têm também um cotutor, que fica em conjunto ali com o seu tutor. É um espaço que a gente vai esclarecer dúvidas, integrar temas, aportar informações e também ter uma noção de se a gente tá estudando bem, a gente vai buscar se direcionar, ver o que falta, o que não falta, ver o que normalmente é cobrado, o que não, o que as atividades vai ser pautado segundo a sua tutoria. No primeiro ano, você tem uma tutoria por semana. Já no segundo ano, você passa a ter 2. E nutrição mesmo, a gente já começou a ter 2, porque juntou as turmas. Agora, no segundo ano, sim ou sim, você já começa a ter 2 tutorias por semana. Isso, pelo menos até agora, 2025, que eu, Carol, tive essas aulas, foi nesse funcionamento. Pode ser que mudem, pode ser que não. A classe de consulta, pelo que eu fui buscar trazer informação pra vocês, elas podem ser virtual e também presencial lá na faculdade, para as suas perguntas. Porque eu já escutei relatos de gente falando assim, que foi lá esperando uma aula, um repasso, e o professor falou assim, você tem dúvida? Não trouxe nenhuma dúvida. Então pode sair, porque é uma classe de consulta. Acreditações. Gente, as acreditações, até o momento atual da gravação desse vídeo, são só de anatomia. Porque aí a gente tem os práticos, normalmente as acreditações estão relacionadas ao prático, onde a gente vai ter esse estudo das tarefas disponibilizadas na guia, junto com a peça anatômica. A acreditação, até o momento, sempre foi de forma virtual. Eles põem ali uma imagem dessas estruturas que a gente foi estudando no decorrer do cursado. E aí eles põem perguntas. O osso occipital está representado por qual número nessa imagem? Aí tu vai lá e coloca o número. Tirar determinada porcentagem, determinada pontuação, e aí você aprova. Se você aprovar, você tá regular nisso. Se não, você fica livre e normalmente tem um recuperatório para você fazer. Referente ao primeiro ano. Igual eu mencionei para vocês, o primeiro ano ele tem 2 áreas, que é crescimento e desarrocho, que é o famoso CID, e nutrição. Nutrição, que é mais, começa já esse enfoque nos sistemas separados, porque aí ele já tem essa especificação do sistema digestivo. No próximo ano, que é o segundo ano, já entra em sexualidade, gênero e reprodução, que entra no sistema reprodutivo. Trabalho e tempo livre, que é cardiovascular e respiratório. Termina o segundo ano com a terceira área, que é ser humano isso meio, que é urinário e renal. Para fazer essa explicação, eu vou utilizar a famosa placa homeostática, que vocês vão ouvir muito em crescimento ali no primeiro ano. Por quê? A gente tem os pontos críticos, que são esses limites, o limite máximo e o limite mínimo. Então, dentro desses limites, a gente tem a regularidade. Se você está acima, você é o coloque. Se você está abaixo, você está livre. E, gente, ser livre não é bom, não. Tanto que, tipo assim, eu brinco entre os meus amigos que, tipo assim, eu vou ficar livre disso. Não. Vai mudando esse vocabulário. Você vai ficar liberado disso aí. Não queira estar livre em nada que não. Normalmente, quando você é livre em uma área, você pode render essa mesa livre. A mesa desse cursado livre pode sim ser rendida, ou o que a maioria das vezes acontece é você ter que recursar essa área. O caderno do aluno menciona quais são os critérios para você estar regular e quais são os para você ser um colóquio. Tem tudo informado no caderno do aluno. Na hora que vocês pegarem o caderno do aluno, leia com muita atenção para vocês entenderem qual é a dinâmica. Por quê? Igual eu falei pra vocês anteriormente, tem seminários que eles são optativos, tem os seminários que são 75% obrigatórios e tem aqueles que são 100% obrigatórios. Então, se você for em um seminário ou deixar de ir em algum seminário achando que ele era 70% e 100% e ele era 100% e tu faltou, isso vai refletir no seu estado de irregularidade. Então, você pode ficar livre se você faltou de um seminário que era 100% obrigatório. Os parciais são provas de múltipla escolha, que normalmente são 50 questões, até pelo menos desse segundo ano são 50 questões, e que você tem que aprovar com 60% mínimo. Se você for mais, perfeito. Se você for menos que 60, numa prova de 50 questões, você precisa acertar 30 questões para tirar os 60. Se você for com 29, você não aprovou. Aí você vai ter que fazer a próxima parcial.
Se você não aprova as parciais, você tem um recuperatório para ser feito. Se você não aprova, não regulariza nem com os recuperatórios, aí tu ficou livre. Aí você ou pode tentar a mesa final livre, ou você recursa a matéria. A mesa final é a mesa oral. Você vai ter que explicar os temas para o professor. Seria nesse momento em que tudo e qualquer coisa que você diga pode ser usado contra você. Como funciona? Nessa OP, o professor ele pode falar, lê pra mim a OP sim. Aí o professor escolheu qual é a OP que você vai render. Ou o professor pode deixar que vocês, não necessariamente vocês precisam levar o caderno do aluno, normalmente eles têm a folha lá. Professores que nem sequer deixam você introduzir, depois que você leu eles já começam a te perguntar. E aí você pode direcionar a mesa. Por exemplo, se você quiser, você pode mencionar, a gravidez é isso, isso, isso. E aí você pode levar pro lado da fisiologia, você pode levar pro lado de anatomia. Eu normalmente entro pela parte social, então tudo de forma oral. E aí os professores vão parando, vão te perguntando. Às vezes eles te deixam falar, às vezes eles encaminham pra onde eles querem saber. Você pode, como máximo, tirar até 10. Se você tirar 6, porque a gente brinca muito que 6 é 10, porque o 6 é a nota mínima, com 6 você já tá aprovado. Se você tirar 5, você tá reprovado. Então você vai ter que conversar na outra mesa. A questão do colóquio é que você ganha uma mesa a mais. Como assim? Se o professor não me aprovou e eu sou colóquio, eu tenho uma outra oportunidade para render. E essa minha reprovação não vai aparecer no meu histórico escolar, acadêmico, no caso da faculdade. Não vai aparecer. Se eu render na outra mesa, no meu histórico vai aparecer que eu rendi naquela mesa com aquela determinada nota. A grande vantagem de colóquio, ele tem uma mesa a mais, ele tem uma tentativa a mais de cursado. Como são as provas? Porque as provas a gente tem a parcial, que são as múltiplas escolhas, e a mesa final, que é essa final. Essa final oral que a gente tem que explicar o tema pro professor. Detalhe, a parcial, elas são separadas por UP. Igual agora em Ser Humanos Meio, a gente teve 2 parciais, em que a primeira parcial era a UP 1, 2 e 3, a segunda parcial era 4, 5 e 6. E aí tinha o primeiro recuperatório, que era correspondente à primeira parcial, e o segundo recuperatório correspondente à segunda. Mas essa dinâmica de como vai funcionar os recuperatórios muda muito dependendo do cursado. Se necessitar de recuperatório, fique muito atento de como é que vai funcionar esse recuperatório para que vocês consigam se preparar bem. E a faculdade também, ela disponibiliza o temário. Então, às vezes a gente estudou a UP1, 2 e a 3, mas tem alguns temas específicos da UP1 ou da UP3 que não vão cair nessa parcial de agora. Então, sigam muito bem quais são os temas disponibilizados no temário. Carol, é possível estudar desde o Brasil? Possível, sim. Eu indico? Não, não indico. Por quê? Desde o Brasil, eu indico que vocês busquem informações para vocês se prepararem o máximo possível. Indico que foquem no espanhol, tanto para render a prova quanto para se manter aqui no país. Se você tem tempo livre, Carol, mas eu tenho tempo livre, eu já tô desfrutando meus amigos, eu já tenho tudo preparado, eu já tô bem no espanhol. Dica: foque em buscar métodos de estudo. Como é que você aprende, como é que você entende, se você fala bem, se você sabe se comunicar, expressar bem, foca nisso. Porque a hora que você chegar aqui na faculdade, você vai testando e não vai te custar tanto, por exemplo. Ou pode te custar muito menos do que custaria se você estivesse focado em outra coisa. Começar a estudar desde o Brasil, para quando chegar aqui já tá na UP, tanto não seria uma prioridade minha, e eu também vou explicar um outro porquê pra vocês. Estudar antes mesmo do cursado começar, eu não indico por diversos fatores, como por exemplo, você vai fazer uma exposição ao estresse antecipada, tem uma possibilidade aí de retrabalho, porque pode ser que eles mudem a dinâmica total do cursado, pode ser que eles mudem nada, mas pode ser que eles mudem alguma coisa, e aí o mínimo que mudar, às vezes você já vai ter que reestudar aquilo de novo. Você vai ter um desgaste antecipado, porque você não tem o direcionamento de até onde você é muito, até onde é o suficiente, se ainda te falta. E também aumenta a chance de você não dar as devidas atenções às coisas que você nesse momento precisa. Como, por exemplo, ver se a sua documentação para matrícula tá certa, ver se a sua documentação para permanência no país tá certa. Coisas assim, pode ser que sejam muito mais importantes nesse momento do que você já tá estudando um cursado que nem começou. Qual o idioma falado? O idioma falado é o espanhol, não é o espanhol da Espanha, é o espanhol argentino, e que é específico, porque igual o daqui de Rosário, a gente fala muito castelhano, e é diferente, igual o nosso português não é o português de Portugal, é o português brasileiro. Então tem que levar isso em consideração, porque aí, novamente, eu reforço pra vocês a importância do espanhol, de vocês estudar o espanhol, porque as aulas são dadas em espanhol, os materiais são em espanhol, então é tudo em espanhol. Você vai ler a parcial em espanhol, você tem que interpretar em espanhol. Na hora que você for para uma mesa final, você vai ter que saber se expressar em espanhol. Então, essa é a importância do idioma, não só para o certificado, porque no portunhol, no dia a dia, tu vai se virando, tudo bem, até que sim. Mas tem outras coisas que se você não soubesse defender, saber do que está acontecendo ali em espanhol, te falo por experiência.
Carol, quais materiais levar? Gente, caderno, caneta e jaleco tá mais que suficiente, principalmente para esse primeiro ano, tá mais que suficiente. Se você tem um notebook, tablet, tudo bem. Mas se você não tem, não precisa investir nisso agora, a não ser que você veja que para você faz falta e que pode ser algo que potencialize nos seus estudos. E o jaleco, dica, jaleco sem muito detalhe, que não seja de zíper. Isso eu escutei de um estudante de anos avançados, que o jaleco não pode ser zíper e que não tenha muito frufruzinho ou detalhes em metal. Agora, referente a esteto, essas outras coisas, por exemplo, esteto, principalmente pro primeiro ano, não tem necessidade nenhuma, porque o esteto seria para o coração, com foco no coração, pulmão. Isso são matérias do segundo ano. Como é o final da faculdade? A UNR, que é a FCM, aqui a gente são 5 anos de faculdade. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Que são promoção, primeiro e o segundo ano promoção, e aí a gente já começa com prevenção e as clínicas. Então a faculdade são 5 anos. Já respondendo uma outra pergunta de vocês, o que é a barrada? A barrada é uma festa que acontece para os estudantes do quinto ano que estão se formando na faculdade. Acontece ali na frente da faculdade, e aí dali os estudantes do quinto ano vão fantasiados, eles escolhem a fantasia deles. Acontece normalmente ali nas primeiras semanas de novembro. Cara, é muito bacana. Quem quiser ver um pouco mais como é, eu também tenho disponível lá no meu Instagram, no meu quarto da faculdade. De lá eles vão caminhando até o monumento. Do monumento parece que eles vão para um tal camping. E aí eles têm as festas deles lá. E basicamente é isso. Depois tem no outro dia, numa outra data, eles têm a formatura. Então, assim, é muito bacana. E o outro ano, a outra etapa, né, é a PFO, que são as práticas finais obrigatórias, se eu não me engano, é isso que chama, que normalmente é ali uns 6, 9 meses, um ano e meio, porque cada pessoa fala uma coisa e eu ainda não tenho certeza de qual que é, então fica aí mais ou menos essa faixa de tempo, que seria o equivalente a um internato, onde a gente vai estar trabalhando ali de forma não remunerada nos hospitais, que também faz parte da cursada da faculdade, mas você já não vai pra faculdade, você fica só ali pela PFO. Carol, é verdade que não tem aulas? É mentira. Igual eu mencionei pra vocês, o que a gente tem de aulas no Brasil, aqui seria o equivalente aos seminários, e tem as outras diversas atividades da faculdade, então sim, tem aulas, tem dias que você vai ficar o dia todo na faculdade. Tem dias que você nem sequer vai pra faculdade, ou que você vai pra 1, 2 aulas, como muito, e às vezes volta. E tem aulas na faculdade, tem atividades da faculdade, tem um monte. O que não tem é muito tempo. Tempo não tem na faculdade, isso a gente precisa. E os livros da faculdade? Ela dá... Gente, a faculdade, ela disponibiliza quais são as bibliografias. Igual eu mencionei pra vocês, tem tudo aqui no caderno do aluno. Qual que é os temas a ser estudados. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Propostas disciplinares. Aí fala aqui, ó, de anatomia, quais são os conteúdos. Aqui embaixo, ó, bibliografias recomendadas, tem as informações tudo aqui, ó. Aí depois tem outra área, qual que é os temas a ser estudado, qual que é a bibliografia. E assim vai, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Tem tudo aqui. A faculdade, igual eu mencionei pra vocês, a faculdade não é aquela de tipo assim, toma, tá tudo aqui e tal. Ela te exige muito esse estudante ativo, de você procurar informação. A faculdade tem o caderno do aluno, mas você precisa tirar um tempo e você ler. E porque a faculdade também fala bibliografia obrigatória e as optativas, pra você expandir o seu conhecimento. Então, tem as informações aqui. Tem uma página de uma agrupação estudantil que eles disponibilizam diversos livros para você baixar, você pode imprimir, você pode baixar no seu celular, no seu tablet, no seu notebook. E tem também bibliotecas como, por exemplo, a da área da saúde, que é essa da UNR aqui na Córdoba. Aulas são frequentes todos os dias, igual mencionei para vocês, não. Tem dias que realmente, tem semanas, né, que realmente tem aula todo dia, mas tem semanas que você tem segunda e terça e o resto do dia você não tem nada. Carol, dá pra estudar e trabalhar? Sim, é possível trabalhar e estudar. E referente a isso, tem tanto um vídeo disponível da época que eu tava trabalhando aqui, porque ano passado e o começo desse ano eu trabalhei e estudei, então eu compartilhei num vídeo lá no meu Instagram. Não esqueçam de ler a legenda, que a legenda também tá complementando ao vídeo. E o próximo episódio é sobre isso, onde eu trouxe 2 queridos amigos meus pra compartilhar a experiência deles. Então a gente, entre nós 3 ali, estamos compartilhando a nossa experiência de como foi estudar e trabalhar aqui na Argentina. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho, porque aí sempre que eu postar vídeos aqui, vocês vão ser notificados e não vão perder nenhum. Então fique atento ao próximo episódio, que é exatamente sobre isso, de trabalhar e estudar aqui na Argentina. A próxima pergunta é, Carol, você vai exercer a profissão aí ou você pretende retomar pra Minas Gerais? Gente, essa é uma pergunta que eu vou deixar pra Carol do futuro responder. Porque a minha ideia no momento é revalidar o meu diploma no Brasil, pra eu ter essa possibilidade de atuar lá. Mas o que eu vou fazer eu ainda não sei. Eu tenho a pretensão de, depois que eu me formar aqui, eu ficar mais um tempo aqui trabalhando como uma forma de retribuir ao país. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui, pela participação, pelas dúvidas que vocês me enviaram lá na minha caixinha de perguntas.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, curiosidades, ideias de temas que vocês quiserem ver aqui para os próximos episódios, deixe aqui nos comentários. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever e também ativar os sininhos. E também de me seguir lá no meu Instagram, @carols_medio_nr, porque assim vocês podem participar na elaboração desse quadro com temas, com perguntas, com curiosidades. Muito obrigada novamente a todos que assistiram aqui pela participação de vocês. Não esquecem de deixar um comentário. E é isso. Beijos, até a próxima!